mesa também é um lugar de perdão. A mesa é um lugar de reconciliação. É um lugar onde você senta à frente daqueles que são os seus familiares. E é um momento de uma oportunidade de sim, de pedir perdão e de ser perdoado também. Davi, ele restaurou, ele restituiu a Mefibosete. E ele não fez só isso, ele colocou Mefibosete na sua mesa, na mesa da sua casa. A mesa é um lugar de restauração, é um lugar de restituição. É um lugar onde você pega o coxo, onde você pega o cego, onde você pega o manco e você alimenta. Amém. Graça e paz. Que o Senhor Deus possa continuar abençoando a sua casa, o seu lar, continuar abençoando a sua família, continuar resgatando dentro de cada um de vocês a essência que Ele mesmo tem depositado. Nós estamos com mais um, para a glória de Deus, Devocional Família ao Reino. Que esse devocional seja um auxiliar, seja algo que você possa perceber que está faltando ou que possa ser acrescentado na sua família. Amém? Quero orar mais uma vez. Quero pedir que todos, se puderem, ficar de pé. Senhor, obrigado, Pai. Senhor, obrigado, Senhor, pela oportunidade, Pai, de sermos canais, Pai, do Teu Evangelho nessa terra. Obrigado, Pai, por nos mostrar, Senhor, por abrir os nossos olhos, por tirar a venda, a trava que tem em nossos olhos, Pai, pela Tua palavra. Obrigado por cada despertamento que o Senhor tem insistido em cada um de nós. O Senhor tem insistido na vida de cada um de nós. Não é porque nós queremos, mas é porque o Senhor tem insistido na vida de cada um de nós. Obrigado, Pai, porque o Senhor não desistiu de nós. Obrigado, Pai, porque o Senhor ainda nos revela, nos mostra, o Senhor ainda nos supre. Obrigado, Pai, muito obrigada. Obrigada, Pai, porque o Senhor tem nos dado oportunidades dia após dia, Senhor, de nos alinharmos, Pai, com o Teu propósito, de nos posicionarmos exatamente aonde o Senhor quer. O Senhor tem nos dado espaço, o Senhor tem nos dado palavra, o Senhor tem nos dado alimento, o Senhor tem desenhado para cada um de nós aquilo que o Senhor quer de nós. O Senhor tem nos pego como uma criança e tem nos ensinado palavra por palavra daquilo que precisamos ser e viver para cumprir o nosso propósito em Ti e por Ti estabelecido, Senhor. E eu quero Te agradecer por isso neste momento, Senhor. Eu quero Te agradecer pela vida de todos aqui presentes. Eu quero Te agradecer, Senhor, por este devocional que o Senhor tem nos entregado.
Eu quero te agradecer, Pai, pelas vidas que vão ser tocadas, pelas famílias que vão ser abençoadas, Pai. Não por nós, mas porque é a Tua palavra, Senhor, propagada, é a Tua palavra, Senhor, falada através de nós. Obrigada por cada casamento restaurado. Obrigada por cada, Pai amado, cada restauração de lar, de família, de pais, de mães e de filhos, Senhor. Obrigado, Pai. O Senhor tem nos dado sinais e mais sinais de que não somos nós, mas é a Tua palavra através de nós, como foi orado aqui hoje. Obrigado, Pai, por cada detalhe. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus e para a glória do Teu santo nome. Nós entregamos, Pai amado, este dia diante de Ti. Nós entregamos, Pai amado, essa ministração diante de Ti. Nós entregamos, Pai amado, as nossas orações, Pai amado, diante de Ti, em favor, Pai amado, das vidas que vão ser tocadas em nome de Jesus. E para a glória do Teu santo e poderoso nome, Senhor. Amém. Amém. E eu quero começar os nossos estudos sempre com uma pergunta. Então, sempre quando a gente for fazer os nossos estudos, eu quero começar com uma pergunta. E eu queria que essa pergunta fosse mais como uma reflexão para que você analise o que essa pergunta vem trazer sobre a sua vida. E a pergunta é: como vai a família? Como vai a sua família? Como vai a saúde do seu casamento? Como vai o relacionamento entre você e seu marido ou entre você e a sua mulher? Como é que vai a saúde do seu relacionamento com seus filhos? Como é que vai a sua casa? Como é que vai a estrutura espiritual da sua casa? Que você possa refletir sobre isso. Em nome de Jesus. E hoje eu quero falar um pouquinho, e é só um pouquinho, sobre mesa. E nós estamos aqui diante de uma mesa muito bonita. A mesa aqui do nosso querido Paulo, toda em vidro, tem uns detalhes aqui brancos, umas pedras brancas, o contraste aqui da madeira escura, a coisa mais linda, enorme a mesa dele. Quando você entra na casa do Paulo, a primeira coisa que você vê é a mesa do Paulo. Uma mesa grande, uma mesa farta. E a mesa, eu não sei essa mesa, mas a mesa para alguns, ela serve de enfeite. Uma mesa bonita, então ela serve de enfeite. A gente põe um jarro em cima e fica a coisa mais linda dentro da nossa casa, a mesa. Para outros, a mesa é uma espécie de armário. Tudo que a gente chega da rua, a gente joga em cima da mesa. Vai empilhando livro, vai empilhando sacola, vai empilhando garrafa, tudo. Para uns a mesa serve como um armário. Para outros, a mesa é um lugar de comunhão, onde se janta todo mundo junto, onde se lancha, almoça. É um lugar onde se canta piada, um lugar onde se dá risada, é um lugar onde se lembra coisas do passado, todo mundo ali na mesa, comendo, brincando. O que a mesa representa na sua casa hoje? No entanto, a mesa, ela tem um significado que vai além do aspecto prático dela. Na Bíblia, a mesa representa um simbolismo muito profundo. Representa mais do que um físico local para compartilhar o alimento. É um simbolismo de união e da comunhão entre famílias. É um momento de compartilhar experiências, expressar o amor e valorizar a presença um do outro. Como é que a gente vai valorizar, como é que a gente vai desfrutar da presença um do outro se tem um comendo na mesa, o outro no sofá, o outro lá no quarto, o outro no céu? Não tem como. Como é que a gente vai ter essa proximidade? Como é que a gente vai sentir o calor um do outro? Como é que a gente vai olhar nos olhos um do outro? Se não tem essa proximidade da mesa.
E um dos poucos lugares onde uma família pode estar mais reunida todos juntos é diante de uma mesa. A cadeira é um do lado do outro. Então, a mesa, ela é um lugar de aproximação. É um lugar de calor, de sentir, de olhar nos olhos de cada um dos familiares. A mesa, ela representa a provisão divina, onde se tem a consciência de que Deus supre todas as necessidades. A gente senta à mesa principalmente para quê? Para comer, para se alimentar. Se você está se alimentando, é porque chegou alimento na sua casa. Se chegou alimento, veio de algum lugar. Pode ter sido o seu trabalho, mas Deus, Ele é o inicial, Ele é a provisão daquilo que chega na sua mesa. É Ele que te dá o emprego, que te sustenta todos os dias, que te dá saúde para você levantar, para você trabalhar, para você pegar o ônibus. É Ele que te sustenta para que a provisão, através dele e através do seu trabalho, chegue dentro da sua mesa, chegue na sua casa. Então, a mesa é um lugar de provisão divina. E nós precisamos ter essa consciência. Todas as vezes que nós sentarmos à mesa, Senhor, obrigado, porque a tua provisão chegou. A mesa tem a importância de nos lembrar do amor incondicional de Deus e do seu plano de redenção para nós, trazendo esperança, perdão e vida eterna. Sendo um retrato constante do amor de Deus e de sua vontade de nos unir e nutrir. Então, a mesa é um lugar de união e de nutrição. Quando a gente vai se alimentando, a gente vai olhando um nos olhos do outro, a gente vai conseguindo se conectar melhor, a gente vai percebendo melhor as nossas expressões, a gente vai percebendo melhor o diálogo, ele vai sendo melhor. Quando a gente olha nos olhos dos filhos enquanto eles comem, quando a gente olha nos olhos do marido enquanto ele se alimenta. Então, a mesa também é um lugar de união e de nutrição, tanto físico como espiritual. Lucas, no capítulo 22, a partir do versículo 14, diz assim. 22? Lucas 22, a partir do versículo 14. Hoje a gente vai ler bastante, graças a Deus. Lucas 22, a partir do versículo 14, diz assim: Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos. E disse-lhe: Tenho desejado ansiosamente comer convosco essa Páscoa, antes do meu sofrimento, pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E, tomando um cálice, havendo dado graças, disse: Recebei e reparti entre vós, pois vos digo que, de agora em diante, não mais bebereis do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Jesus, ele senta à mesa com os discípulos para anunciar o que vai acontecer. A origem da mesa está associada à construção do tabernáculo, uma estrutura móvel que serve como local de convivência e comunhão com Deus durante a peregrinação do povo de Israel no deserto. No capítulo 25 de Êxodo, Deus dá instruções a Moisés sobre a construção do tabernáculo e dos móveis sagrados que o acompanhariam. E um desses móveis é a mesa dos pães da preposição, também conhecida como a mesa da presença. Vamos lá ler? Êxodo 25, a partir do versículo 23. Diz assim: Também farás a mesa de madeira de acácia, terá o comprimento de 2 côvados, a largura de um côvado e a altura de 1 côvado e meio. De ouro puro a cobrirás e lhe farás uma bordadura de ouro ao redor. Também lhes farás moldura ao redor da largura de 4 dedos, e lhe farás uma bordadura de ouro ao redor da moldura. Também lhe farás 4 argolas de ouro e porás as argolas nos 4 cantos que estão nos seus 4 pés. Perto da moldura
estarão as argolas, como lugares para os varais, para se levar à mesa. Farás, pois, estes varais de madeira de acácia e as cobrirás de ouro, por meio deles se levará à mesa. Também farás os seus pratos e os seus recipientes para incenso, e as suas galhetas e as suas taças em que se hão de oferecer libações de ouro puro os fará. Porá sobre a mesa os pães da preposição diante de mim perpetuamente. O objetivo da mesa era servir de apoio para os pães da preposição, que era colocado diante da presença de Deus. E a cada sábado o sacerdote colocava exatamente 12 pães, representando as 12 tribos de Israel. Deveriam ser dispostos em 2 fileiras de 6. Está lá em Levítico, no capítulo 25. Levítico 24, perdão. Vai aparecer aqui a foto da mesa para poder vocês terem mais ou menos a noção de como que era. Levítico 24. A partir do versículo 5. Também tomarás da flor de farinha e dela cozerá 12 pães, cada um dos quais será de 2 dízimas de um efa. E os porá em 2 fileiras, 6 em cada fileira, sobre a mesa de ouro puro, perante o Senhor. Sobre cada fileira porás incenso puro, que será para o pão como porção memorial e oferta queimada ao Senhor. Em cada sábado, Arão os porá em ordem perante o Senhor continuamente, da parte dos filhos de Israel por aliança perpétua. E serão de Arão e de seus filhos, os quais os comerão no lugar santo, porque são coisas santíssimas para eles, das ofertas queimadas ao Senhor como o estatuto perpétuo. Juntamente com os outros objetos do tabernáculo, a mesa destaca a relação de aliança entre Deus e o seu povo. A mesa também é um lugar de aliança. E eu quero destacar hoje 2 pontos importantes também dessa mesa. O primeiro, a mesa dos pães enfatiza a provisão de Deus. Deus é o Criador e o Senhor da aliança. Deus, sendo a fonte da vida, lhe dava seu pão diário, como no maná no deserto, em Êxodo 16. Então, todos os dias o Senhor dava a provisão para aquele povo. Chegava na mesa de cada uma daquela família, chegava a provisão de Deus. Por mais que o povo fosse ingrato, por mais que o povo murmurasse, por mais que o povo desperdiçasse, Deus estava provendo todos os dias. Cuidado, porque se a sua boca pode desperdiçar o que Deus tem mandado, mas Deus vai mandar, porque Deus é justo. Cuidado. Depois daquela situação que o povo passou no maná, foi apenas a destruição depois daquilo, porque a murmuração do povo não cessou. Então, por mais que o povo murmurasse, reclamasse, por mais que o povo pegasse aquilo que não lhe pertencia, daquela porção diária, Deus todos os dias mandava a provisão para a mesa de cada um daqueles. Ninguém ficou sem se alimentar. Ninguém ficou. Porque Deus todos os dias mandou a provisão para a mesa de cada um daquelas famílias. Segundo, a mesa destaca a íntima comunhão existente entre Deus e seu povo. Na Bíblia, uma refeição compartilhada era um tempo entre íntima comunhão entre as pessoas, especialmente no contexto de uma aliança, como a refeição de Abraão com Deus. Vamos ver lá em Gênesis. Gênesis no capítulo 18. Gênesis capítulo 18, a partir do versículo 1, diz assim: Apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Manre,
quando ele estava assentado à entrada da tenda no maior calor do dia. Levantou-se ele os olhos, olhou, e eis 3 homens de pé em frente dele. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, prostrou-se em terra e disse: Senhor meu, se acho mercê em tua presença, rogo-te que não passes do teu servo. Traga-se um pouco de água, lavai os pés e repousai debaixo desta árvore. Trarei um bocado de pão, refazei as vossas forças, visto que chegastes até vosso servo. Depois seguireis avante. Responderam: faze como disseste. Apressou-se, pois, Abraão para a tenda de Sara e disse: amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze pão assado ao borralho. Abraão, por sua vez, correu ao gado, tomou um novilho, tenro e bom, e deu-lhe ao criado, que se apressou em prepará-lo. Tomou também coalhada e leite, e o novilho que mandara preparar, e pôs tudo diante deles, e permaneceu de pé junto a eles debaixo da árvore, e eles comeram. Essa refeição foi a refeição da aliança. É um ato de comer na presença de Deus, revela que Israel era íntimo de Deus, era conhecido e amado. Quando nós estamos na mesa com a nossa família, compartilhando algum alimento, nós estamos deixando claro, registrado em Deus, de que a nossa provisão e de que essa aliança de comunhão, ainda hoje, ela é celebrada dentro da nossa casa. Então, como Abraão, naquele tempo, ele se apressou, ele cozinhou, ele preparou o alimento para o Senhor, celebrando ali a presença do Senhor. Hoje, quando nós fazemos isso, quando a gente vai para a cozinha, quando a gente prepara, quando a gente põe a mesa para a nossa família, nós estamos fazendo exatamente isso, celebrando a presença do Senhor na nossa casa. E nós precisamos ter esse entendimento. Não é simplesmente pegar a comida e botar no seu prato. Não, é uma celebração que nós precisamos ter a consciência de fazer todos os dias com a nossa família. Mesa é reconciliação e perdão. Uma das passagens mais belas dentre tantas é o reencontro de José com seus irmãos. Está lá em Gênesis, vai do capítulo 42 até o 45, mais ou menos. A gente não vai ler porque ele é bem extenso, mas se comprometa você em ler. Gênesis capítulo 42, 43, 44 e 45. O perdão de José aos seus irmãos se deu na mesa, em um ambiente de refeição. Está lá em Gênesis 43, a partir do versículo 30. Que diz assim: José se apressou e procurou onde chorar, porque se movera no seu íntimo para com seu irmão. Entrou na câmara e chorou ali. Depois lavou o rosto e saiu, conteve-se e disse: servi a refeição. Serviram-lhes a ele a parte, e a eles também a parte, e a parte aos egípcios que comiam com ele, porque aos egípcios não lhe era lícito comer pão como os hebreus, porquanto isso é abominável para os egípcios. E assentaram-se diante dele, o primogênito segundo a sua primogenitura e o mais novo segundo a sua menoridade. Disto os homens se maravilhavam entre si. Então lhe apresentou as porções que estavam diante dele. A porção de Benjamim era 5 vezes mais do que a de qualquer um deles. E eles beberam e se regalaram com ele. Então a mesa, ela é um ambiente
de reconciliação e de perdão. E eu já fiz isso uma vez. Eu preparei um almoço e eu chamei os meus pastores, chamei alguns amigos e em meio à comunhão da mesa, em meio à refeição, eu pedi perdão por algo que eu tinha feito. Então a mesa também é um lugar de perdão. A mesa é um lugar de reconciliação, é um lugar onde você senta à frente daqueles que são os seus familiares. E é um momento de uma oportunidade de sim, de pedir perdão e de ser perdoado também. A mesa também é lembranças. Em Êxodo 12, nós encontramos Deus orientando o povo para usar a refeição em família para lembrar a libertação do povo do Egito. Vamos lá ver, está lá em Êxodo, capítulo 12. A partir do versículo 14. Este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor nas novas gerações, o celebrareis por estatuto perpétuo. 7 dias comereis pães asmo, logo ao primeiro dia. Tirareis o fermento das vossas casas, pois qualquer que comer coisa levedada desde o primeiro dia até o 7º dia, essa pessoa será eliminada de Israel. Ao primeiro dia haverá para vós outros santa assembleia, porque ao 7º dia tereis santa assembleia. Nenhuma obra se fará nele, exceto o que diz respeito ao comer. Somente isso podereis fazer. Guardai, pois, a festa dos pães asmo, porque nesse mesmo dia tirei vossas hostes da terra do Egito. Porquanto guardareis este dia das vossas gerações por estatuto perpétuo. Desde o dia 14 do primeiro mês, à tarde, comereis pães asmos até a tarde do dia 21 do mesmo mês. Por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado será eliminado da congregação de Israel, tanto o peregrino como o natural da terra. Nenhuma coisa levedada comereis, em todas as vossas habitações comereis pães asmos. Então, aqui o capítulo vai falar da celebração que o povo deveria fazer, da lembrança que o povo deveria fazer na hora da alimentação, lembrando que Deus havia tirado eles do Egito. Orientação. Mesa também é lugar de orientação. Deuteronômio 14, 3 ao 17 é um texto que narra sobre os alimentos proibidos e permitidos em Israel. Então, na mesa, também nós podemos orientar nossos filhos sobre o valor de uma boa refeição e os benefícios de um alimento rico e saudável. Quem vai no mercado e quem compra o alimento é o pai e a mãe. Então, se os filhos estão comendo coisas que não deveriam, é o pai e a mãe que está inserindo. Então, nós precisamos ter a consciência de orientar os nossos filhos desde pequeno a se alimentar bem, com alimentos saudáveis, alimentos que são ricos para a nutrição e desenvolvimento deles. Mesa é lugar de alegria. Jesus usa a figura da refeição para falar de alegria. Apocalipse 3:20 diz assim: Eis que está à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. É o Senhor que vai preparar a ceia na mesa para aqueles que o receberem, para aqueles que o obedecerem, para aqueles que o verdadeiramente aceitarem. Então, como eu falei, a mesa é um momento de alegria, de dar risada, de ministrar. Quão feliz fica o coração de Deus quando uma família se reúne em comunhão e alegria ao redor da mesa. Em Salmo 78,
Tá? Vou ler a partir do versículo 19. Salmo 78, a partir do 19, diz bem assim: Falaram contra Deus, dizendo: Pode acaso Deus preparar-nos mesa no deserto? Com efeito, feriu ele a rocha, e dela manaram águas, transbordaram caudais. Pode ele dar-nos pão também? Ou fornecer carne para o seu povo? Ouvindo isto, o Senhor ficou indignado. Acendeu-se fogo contra Jacó. E também se levantou o seu furor contra Israel. Porque não creram em Deus, nem confiaram na sua salvação. Nada obstante, ordenou as alturas e abriu as portas do céu. Fez chover maná sobre eles para para alimentá-los, e lhes deu cereal do céu. Comeu cada qual o pão dos anjos, enviou-lhes ele comida a fartar. Fez soprar no céu o vento do oriente, e pelo seu poder conduziu o vento do sul. Também fez chover sobre eles carne como poeira, e voláteis como a areia dos mares. Fê-los cair no meio do arraial deles, ao redor de suas tendas. Então comeram e se fartaram a valer, pois lhe fez o que desejavam. Porém, não reprimiram o apetite, tinham ainda na boca o alimento. Só até aqui. O povo duvidou do poder e da provisão de Deus. Estavam tão fartos e cheios de si que não se deram conta que já tinham o alimento necessário para cada um. Com as suas barrigas cheias de seus próprios desejos e de suas próprias vontades, rejeitaram, desperdiçaram o que Deus estava lhe oferecendo. O versículo 30 diz: porém não reprimiram o apetite, tinham ainda na boca o alimento. Então, eles estavam com a boca cheia, e mesmo assim ainda falando, murmurando, reclamando, rejeitando, e a boca cheia. Nem engoliam o alimento, eles não engoliam, e a boca reclamando. E a partir daí foi só destruição. Muitas das vezes estamos com o que precisamos e necessitamos na boca, mas tão vazios de nós que nada nos sacia. Às vezes não. Deus coloca na boca de cada um de nós aquilo que nós precisamos para viver nele a plenitude dele. Mas às vezes a gente está tão farto de tantas outras coisas que a gente não percebe que Deus já colocou a porção na boca de cada um de nós. Às vezes estamos tão inchados, tão fartos de comer tanta coisa que o telefone às vezes traz, tanta coisa que o mundo traz, que a fofoca traz, tanta coisa que o orgulho traz, tanta coisa que a mentira traz, tanta coisa que a desobediência traz, que a gente não vê que a nossa boca já tem o alimento que Deus colocou. Eu me lembro que teve uma época que uma irmã amiga nossa ligou para o pastor Cleito e pediu para ele buscar uma doação lá, e ele foi. E essa época foi uma época muito, não vou dizer difícil, foi uma época de aprendizado para cada um de nós. E quando o pastor chegou, ele chegou com uma pilha de livros. Você não consegue emagrecer, por que você não emagrece?
ensinando receitas, tudo que você pensar e imaginar sobre emagrecimento, sobre receita, sobre controle sobre a comida, chegou na nossa casa. Aparelho de fazer exercício chegou na nossa casa. E naquele instante, eu consigo ver isso hoje. Deus colocou na boca de cada um aquilo que cada um estava precisando. Deus entregou na mesa tudo aquilo que cada um de nós estávamos precisando naquele tempo. Nós não sabemos se a gente tivesse pegado mesmo, sabe, lido aqueles livros e feito, sabe, valorizado mais aquilo que Deus mandou, a gente não sabe aonde nós estaríamos hoje. O que Deus tinha feito com o nosso corpo, com a nossa família naquele tempo. Mas Deus mandou para a nossa mesa aquilo que nós estávamos precisando. Mesa também é um lugar de restauração. Em 2 Samuel 9, vai falar que Davi se lembrou de sua aliança com Jonathan, filho de Saul, e perguntou: há ainda alguém da casa de Saul para que eu possa usar de misericórdia por amor a Jonathan? E disseram: ainda tem, Mefibosete. Ele era aleijado de ambos os pés. Vamos ler lá? 2 Samuel, vamos ler essa história? Segunda Samuel, vamos ler a partir do versículo 4. 2 Samuel 9, a partir do versículo 4, diz bem assim: e onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhes respondeu: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonathan, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Disse-lhe Davi: Mefibosete? Ele disse: eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi: não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo, para que teres olhado para um cão morto, tal como eu? Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo o que pertencia a Saul e toda a sua casa dei ao filho do teu senhor, de teu senhor. Trabalhar-se-ás, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos para que a casa do teu senhor tenha pão que coma. Porém, Mefibosete, filho de teu senhor, comerá pão sempre à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Disse Ziba ao rei: segundo tudo quanto o meu senhor, o rei manda a seu servo, assim o fará. Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Tinha Mefibosete um filho pequeno, não, só até aqui mesmo, só até aqui. Ele foi chamado para sentar à mesa do rei. Recebeu honra, pôde desfrutar da comunhão. Mefibosete comia na mesa de Davi, como um de seus filhos. Então, Davi, ele restaurou, ele restituiu a Mefibosete. E ele não fez só isso, ele colocou Mefibosete na sua mesa, na mesa da sua casa. Então, a mesa é um lugar de restauração, é um lugar de restituição. É um lugar onde você pega o coxo, onde você pega o cego, onde você pega o manco e você alimenta.
Não só aquele alimento físico, mas um alimento espiritual, uma palavra, uma oração. Mesa é lugar de reconstituição, é lugar de acolhimento. Atos, no capítulo 2, diz assim, Atos capítulo 2, a partir do versículo 42. E perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão, do partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor. E muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e gentileza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentavam-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Essa precisa ser a nossa mesa. Uma mesa de alegria, uma mesa de compartilhar. Se o outro não tem, o outro tem, porque eu tenho. Então não é eu tenho e o outro não tem. Se o outro não tem e eu tenho, então o outro também tem. Então, essa alegria em que os discípulos partiam pão, entregavam nas casas, essa precisa ser a nossa mesa. E essa mesa precisa começar dentro da nossa casa. Vamos restaurar, vamos curar, vamos mudar, vamos transformar, vamos perdoar, vamos conciliar, vamos orientar, vamos lembrar, celebrar a nossa mesa, pois na eternidade com Cristo não haverá púlpitos, não haverá microfones, não haverá holofotes, haverá uma mesa. Quando nós chegarmos diante do Senhor, é uma mesa que vai estar nos esperando. É uma mesa posta que vai estar nos esperando. Então vamos reconfigurar, vamos restaurar a mesa das nossas casas hoje, em nome de Jesus, para que quando nós chegarmos perante o Senhor, esse celebrar com a nossa família chegue em resposta, para que o Senhor venha preparar uma mesa para cada um de nós, em nome de Jesus. Amém? Muito obrigada, que Deus continue abençoando a sua casa, a sua vida, a sua família, o seu ministério. Que essa pequena palavra possa ter ajudado você a se despertar ou ter complementado na sua vida, na sua casa, em nome de Jesus. Que a sua mesa hoje seja reconstituída, que a sua mesa hoje seja perdoada, seja curada para a glória do Senhor Jesus. Que a sua mesa hoje seja uma mesa a qual o Senhor vai ser celebrado nela. Amém? Que Deus te abençoe. Você está no canal da Missão Ressignificar, gerando uma história de transformação genuína à luz da palavra. Tem uma menina bem aqui. Amém, amém, amém. Compartilha, você que está nos acompanhando, compartilha essa mensagem, compartilha aquilo que tocou o seu coração. Visite também as nossas outras redes sociais, amém? E fique na paz, que Deus te abençoe.